Olá, eu sou o professor Humberto Góes, da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade de Goiás. Fui convidado pelo Najup Goiás e pela professora Adriana para estar com vocês trabalhando o método Paulo Freire e assessoria jurídica popular. Primeiro, para falarmos sobre assessoria jurídica popular e educação popular, o método Paulo Freire, é preciso a gente entender qual a relação entre a educação e a assessoria jurídica popular. Para isso, é necessário também entender qual é a característica ou quais são as características da assessoria jurídica popular que permitem essa relação imediata com a educação. A primeira delas é a perspectiva de que a assessoria jurídica popular trabalha com a compreensão crítica do direito, seja como expressão de classe, de uma dominação de classe, ou como expressão de libertação, na perspectiva do professor Roberto Lira Filho. A segunda coisa é que a assessoria jurídica popular trabalha eminentemente com uma opção política. E nesse caso essa opção política fica retratada pela palavra popular. A palavra popular significa opção política pelo povo, ou seja, um trabalho voltado para o povo. A terceira coisa é que em sua metodologia de trabalho tem como constituintes gnosiológicas, ou seja, sua própria forma de conhecer, sua existência mesma enquanto tal, é constituída por dois elementos centrais. O primeiro deles é a educação popular e o segundo deles é a advocacia popular. Quarto, é parte do processo de organização e mobilização popular por transformações sociais e direitos. Quinto, resgata na universidade seus compromissos políticos e sociais. Sexto, pode ser feita com movimentos sociais, comunidades, em espaços rurais e espaços urbanos. Para pensarmos uma educação que seja compatível com a assessoria jurídica popular, é preciso pensar a educação popular a partir de um marco teórico compatível com ela. Esse marco teórico que a gente utiliza, em geral, é a educação popular em Paulo Freire. Alguns princípios são importantes nessa educação popular em Paulo Freire. O primeiro de todos é que se educa e se aprende em todos os lugares. A escola não é um lugar exclusivo da educação. Todas as pessoas possuem conhecimentos capazes de compartilhar. Porque somos seres da cultura, ou seja, somos capazes de refletir sobre nossa própria realidade e a partir dessa reflexão atuar no mundo. Somos seres inconclusos, incertos, inacabados, e isso nos torna vocacionados para o processo de aprendizagem. Aprender é uma experiência coletiva, é uma experiência compartilhada. E quem ensina aprende, quem aprende ensina. Educar-se se conjuga como libertar-se, porque ambos são processos que estão relacionados dialeticamente. E educação se faz com diálogo. O diálogo é um elemento central na educação freiriana, porque ele é um componente gnosiológico dessa educação, ou seja, ele não é só um meio para a educação, ele é a própria educação. E nesse sentido, o diálogo é esse compartilhar do refletir e do agir em conjunto sobre o mundo. É um processo de pronúncia, ao mesmo tempo é um processo em que você se encontra com o outro para pronunciar o mundo. E pronunciar o mundo significa aprender e atuar sobre o mundo. E para que esse diálogo seja autêntico, é necessário que ele possua alguns elementos. Aquilo que Paulo Freire chama de amor ou de amorosidade, humildade, fé nos seres humanos, esperança, horizontalidade, confiança, um pensar crítico. Pensar crítico na perspectiva freiriana é aquele que reconhece a solidariedade inquebrantável entre o ser e o mundo, entre o ser humano e o mundo. É compreender a realidade como um processo constante e é um constante devir. Por isso ele não teme a temporalidade e não teme a historicidade. Muito pelo contrário, se reconhece como um ser na historicidade. O diálogo como componente gnosiológico da educação libertadora é aquele que não se separa da própria educação. E não se pode falar em diálogo impondo visões de mundo, impondo um conteúdo programático. A elaboração do próprio conteúdo programático é um ato cognitivo e se estabelece mediante um processo de investigação. A investigação temática na perspectiva de Paulo Freire. E se dá essa investigação efetivamente tentando identificar os temas na fala, nas compreensões, no modo de pensar das pessoas com quem se trabalha. Porque o conteúdo programático é uma devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que se entregou de forma desorganizada. É importante a gente perceber que o conteúdo programático precisa refletir a situação presente, existencial, concreta do povo. Deve refletir o conjunto das aspirações do povo por causa disso. É uma escolha de todas as pessoas envolvidas no processo, não é algo que se entrega para o povo.
A ação pedagógica, ao mesmo tempo, é uma forma de propor a esse povo, a partir das suas contradições ou das contradições básicas em sua situação existencial concreta, como problema, a resposta, o desafio a responder intelectualmente e no nível da ação a esses problemas, a essas contradições que são percebidas na sua situação existencial. E para isso é necessário compreender a linguagem do povo, como o povo, a partir dessa linguagem, pensa, como ele constrói o seu pensamento, porque a linguagem e a realidade estão intimamente relacionadas num pensamento, elas são expressas pelo pensamento. A investigação do universo temático do povo ou o conjunto desses temas geradores já é o processo pedagógico. É interessante que a gente não pode separar isso do processo pedagógico, não pode entender isso como anterior. Isso já é o próprio processo pedagógico. E o que se investiga nesse processo não são os seres humanos, são a sua forma de pensar, é o seu pensamento, a sua linguagem referida à realidade, porque essa linguagem se relaciona com a realidade e apresenta a sua visão de mundo. E os temas geradores, que são percebidos a partir dessa reflexão crítica sobre as relações ser humano-mundo e seres humanos com os seres humanos, que estão implícitos nessas relações, vão aparecendo. Os temas se encontram envolvidos e envolvendo situações limites e implicam as tarefas que, quando cumpridas, constituem os atos limites. Para a gente entender o que são situações limites, são aquelas situações que, num primeiro momento, aparecem como barreiras intransponíveis, como aquilo que o povo não pode superar. E, de repente, com o pensar crítico, elas se tornam um percebido destacado, como chama Paulo Freire. É algo que ela enxerga e já começa a encontrar nessas dimensões concretas e históricas da realidade, já começa a encontrar possibilidades de saída. Essas possibilidades de saída são as tarefas ou são os atos limites que, uma vez que são promovidos, conseguem superar e negar aquela realidade como um dado. Ou seja, a gente precisa entender essa situação limite como parte da própria história do ser humano. E, nesse sentido, a situação limite não é superada em definitivo. Ou seja, enquanto você supera uma situação limite determinada, outras vão surgindo e vão pedindo outros atos limites e vão pedindo outras superações. Para a gente saber como as situações limites vão demandando esse enfrentamento histórico, é também preciso entender quais são os temas de uma época. Esses temas de uma época são compostos por aquilo que desafia, pelas dúvidas, os valores, esperanças e seus contrários. Ou seja, nós estamos falando de uma educação dialética, portanto, nós não falamos apenas da regra, nós também falamos dos contrários. E para formular esses conteúdos, é necessário que a gente perceba quais são os temas dessa época, porque os temas dessa época constroem um universo temático. Os temas dessa época, com os seus contrários, com os temas que a gente acredita que são os temas efetivos com os seus contrários, é o que compõe o universo temático de uma época. E esse universo temático impõe algumas tarefas. Essas tarefas também vão ser incluídas naquilo que a gente compreende como o conteúdo programático. A consciência dessas situações limites é o que permite o inédito viável que se busca na educação freiriana, ou seja, o inédito viável é aquilo que nos coloca na fronteira entre o ser e o ser mais. Então nós precisamos o tempo inteiro alimentar, porque essa é uma educação eivada de esperança. E essa educação eivada de esperança demanda das pessoas uma significação da sua realidade, a tomada de consciência de sua realidade. E essa consciência que possuem sobre sua situação existencial é que gera a investigação temática, é que nos permite deduzir quais são os temas geradores. E esses temas geradores aparecem como círculos concêntricos, em que para que a gente saia do mais geral ao mais particular. E o ideal é que esses círculos nos levem a uma noção de totalidade. Nós não podemos permanecer em aspectos parciais dessa realidade. É interessante que a gente alcance a totalidade dessa realidade. Por exemplo, a partir dessa ideia de círculos concêntricos, nós podemos debater o tema central da obra de Paulo Freire, que é o tema da libertação. Uma vez que a gente pensa em libertação, a gente pensa em dominação, que é o seu contrário. E ao pensar em dominação, nós também identificamos quais são as circunstâncias de libertação e de dominação
Eu posso fazer isso em termos universais, eu posso fazer isso em termos continentais, eu posso fazer isso em termos regionais, nacionais e locais. O importante é que a gente entenda que essas situações estão todas interrelacionadas, que essas realidades estão interrelacionadas na totalidade. De modo geral, a consciência dominada não capta a realidade em sua totalidade, ela se apega a manifestações periféricas ou parciais da realidade. O erro nosso é acreditar que essas manifestações são já a totalidade. Então é preciso avançar mais, aprofundar mais nessa perspectiva da totalização do contexto. E depois é que nós vamos separar ou isolar os elementos parciais desse contexto para estudá-los. Mas nós precisamos entendê-los na perspectiva da totalidade. E construir explicações a partir da necessidade de descodificar essa realidade. Codificação e descodificação são dois termos muito importantes dentro da obra de Paulo Freire. A codificação seria a representação da situação existencial a partir de alguns elementos constitutivos em interação. E a descodificação é a análise crítica dessa situação existencial codificada. Para a gente entender mais ou menos como é que a gente faz esse processo de codificação e descodificação, é interessante a gente também conseguir provocar o sujeito, entender que é necessário provocar o sujeito a falar sobre sua realidade na descodificação, representá-la por inúmeros mecanismos. Isso é provocar o sujeito a analisar também porque ele representa e como ele representa aquela realidade, que outra forma ele teria para representar essa realidade. Todas as pessoas precisam participar do processo como investigadoras, porque todas estão debruçadas sobre o ato cognoscível, sobre aquele objeto, aliás, sobre o objeto cognoscível. Então, todas as pessoas estão atuando com reciprocidade sobre esse mesmo processo. E perceber, é necessário que a gente perceba também como a compreensão dessa realidade muda ao longo do processo da própria investigação temática, porque ela é um esforço comum de consciência e autoconsciência. E a consciência e a autoconsciência também são fluidas, não são atos mecânicos. E essa é uma busca de conhecimento e uma criação ao mesmo tempo. É um processo de descoberta de como os sujeitos descobrem a forma como pensam seus problemas, mas ao mesmo tempo de descobrir os seus próprios problemas. E ela é tanto mais crítica, quanto mais se afasta das visões parciais da realidade para alcançar a totalidade. Esse processo de investigação, na verdade, é um processo de comunicação, ou seja, um sentir comum à realidade. E, ao mesmo tempo, pensar sobre o pensar. Enquanto a gente está pensando a realidade, a gente precisa, na verdade, estimular essa ideia de pensar sobre o pensar, para superar os modos ingênuos ou mágicos e transformar essas ideias em ação e comunicação. Esse processo de investigação ajuda nessa perspectiva, adotando esses princípios, ajuda as pessoas a se descobrirem em situação. E aí, de imerso na realidade, como um sujeito que não compreende a sua realidade, esse sujeito emerge dessa realidade, provoca a sua reflexão e depois ele pode se inserir na realidade, ou seja, ele adota uma compreensão histórica, uma consciência histórica de quem ele é naquele processo, como um sujeito em situação capaz de alterar essa realidade. E a tarefa do educador dialógico e da educadora dialógica é trabalhar em equipe interdisciplinar e, trabalhando em equipe interdisciplinar, reconhecer o universo temático recolhido na investigação e depois devolvê-lo como problema de quem ele recebeu aquela ideia. Todos esses princípios de que nós falamos da educação freiriana se compõem no método. Nessa perspectiva, o método surge como manifestação desses princípios que compõem o conhecimento, né? Na perspectiva freiriana como apreensão crítica livre e como parte da ação transformadora sobre o mundo, e bem assim como um ato pedagógico na prática da liberdade. A primeira etapa desse método, eu vou separar o método em 3 etapas. Em 4 etapas. A primeira etapa é uma etapa que demanda de nós um pouco mais mecânica em alguns aspectos. Por quê? Porque ela exige de nós que a gente delimite a área em que a gente vai trabalhar e estude essa área por diversos meios, fontes secundárias, que a gente esteja presente nessa comunidade. Então, por isso também, a primeira parte do método é delimitar a área e estudar. A segunda parte é promover a aproximação a essa área.
Isso significa também analisar os riscos e as dificuldades que nós podemos ter nessa aproximação à realidade. Mas é necessário que a gente crie também as condições para essa aproximação. E é necessário que a gente, uma vez que aceito nessa comunidade, um terceiro momento dessa metodologia, ou desse método, desse instrumento, é que a gente convide a própria comunidade a participar do processo de investigação. É necessário que entre si as pessoas vão se indicando na comunidade, mas que ao mesmo tempo a comunidade possa escolher, de repente, pessoas que participam desse processo como investigadoras. Lembrando que todas as pessoas do processo são investigadoras. As pessoas da comunidade não virão para o processo apenas como acessórias. Elas estarão presentes em todas as etapas da investigação. E ao lado da equipe local, que é a quarta etapa desse primeiro momento, ao lado dessa equipe local, nós vamos fazer visitas de observação a essa comunidade, de uma forma compreensiva, de uma forma livre. Nós precisamos conhecer a comunidade, criar vínculos e fortalecê-los, e nesse momento cabem conversas informais para a gente ir criando os laços afetivos com as pessoas, para que a gente possa entender um pouco da comunidade. Por isso, nesse momento, não é o momento de impor os nossos marcos valorativos ou a nossa visão crítica da realidade. Nós precisamos estar ali para ver, para observar, para entender essa comunidade. E nas visitas, a gente vai elaborando uma representação dessa realidade, a gente vai codificando essa realidade. Esse é um quinto momento dessa primeira etapa. Depois, nós precisamos, já num sexto momento dessa etapa, fazer uma cisão. Olhando para essa área como totalidade, visita após visita, nós vamos realizar uma cisão desta realidade na análise das dimensões parciais que vão impactando a equipe. Então nós vamos tentar entender as partes dessa comunidade ou situações parciais da existência dessa comunidade. Nesse momento, os investigadores e investigadoras ora incidem sua visão crítica, ora observam mais diretamente, conversam com as pessoas da área a partir de diálogos informais, com seus habitantes, com suas habitantes. É importante a gente perceber que, na medida em que vão realizando uma descodificação desta codificação viva, que é essa situação maior e que vai sendo cindida para a gente entender parcialmente, a gente também vai usando o nosso caderno de notas. A gente vai anotando aquilo que a gente percebe nessa realidade. E como diz Paulo Freire, o que é que a gente deve anotar? A gente deve anotar a maneira de conversar das pessoas, a gente deve anotar a sua forma de ser, o seu comportamento no culto religioso, no trabalho, as expressões do povo, sua linguagem, suas palavras, sua forma de pensar. Mais do que os erros gramaticais, a sua forma de pensar, a sua sintaxe, como diz Paulo Freire. E nesse momento também, a gente vai criar momentos ou vai participar de momentos diversos. Melhor do que criar, nós vamos participar de momentos diversos, de atividades diversas da comunidade. E nesses momentos diversos, a gente vai visitar casas, a gente vai conversar com os moradores e moradoras, a gente vai perceber como se dão as relações homem-mulher, as relações pais-filhos, as linguagens utilizadas nos espaços de participação, como é que a associação de moradores está organizada, como se dá a relação entre a diretoria, os membros da diretoria e a própria comunidade. Cada uma dessas visitas deve gerar um pequeno relatório por parte de cada integrante da investigação. Isso é muito importante, porque esse pequeno relatório vai ser discutido no momento posterior, que é um momento de seminário em que as pessoas vão avaliar os seus achados, todas as pessoas da investigação, tá? Os investigadores, as investigadoras e os representantes populares na investigação vão avaliar os seus achados. E quando avaliam esses achados, e o que pode até se estender em reuniões posteriores, vão tentar entender como as pessoas apresentam e como perceberam e sentiram essa realidade. O que foi, como as pessoas daquele momento, aquelas pessoas da investigação, os investigadores, investigadoras, investigadores e investigadoras populares, as pessoas vão compartilhar o que sentiram, o que perceberam dessa realidade. E nesse ensaio descodificador, cada exposição particular vai representificar a realidade recém-presentificada. Ou seja, a consciência que nós tivemos vai o tempo inteiro reaproximar, ou vai se reaproximar, vai ter uma relação imediata com a maneira como os outros construíram aquilo que Paulo Freire chama de admiração. Ou seja, nós vamos
admirar a partir da admiração, ou readmirar a partir da admiração das outras pessoas. E nesse momento nós vamos ver na cisão que cada um fez nesse processo particular de descodificação, nós vamos perceber como recompor a totalidade dessa comunidade. E depois que nós fizermos isso, nós vamos fazer um novo seminário avaliativo crítico com participação de toda a equipe. Nesse momento, nós vamos tentar entender como é que se cindem e como se retotalizam na admiração das outras pessoas os núcleos centrais, como surgem os núcleos centrais das contradições principais e secundárias em que estão envolvidos aquelas pessoas daquela área nessa cisão e retotalização. Ou seja, essas contradições vão surgindo e a partir do momento em que a gente se aproxima dos núcleos centrais dessas contradições encontradas, nós vamos entender qual é o nível de percepção dos sujeitos da área sobre essa realidade. É interessante a gente perceber que não é porque nós já estamos conseguindo perceber qual é o nível de percepção, que nós já temos mais ou menos uma ideia sobre a realidade aquela realidade daquela área, daquelas pessoas, qual a situação existencial dela, não significa que porque a gente já reconhece algumas dessas coisas, que a gente pode ter a tentação de acreditar que nossa investigação temática termina aqui. Até aqui o que a gente tem é a visão dos investigadores e das investigadoras. Não é efetivamente a visão do povo face a essa realidade, em face dessa realidade. A gente precisa ainda voltar a isso. E para que a gente entenda melhor qual é a visão que esse povo tem sobre essa mesma realidade. Por isso a gente precisa passar para uma segunda etapa. Que segunda etapa é essa? A partir desse conjunto de contradições nas mãos, a equipe escolhe algumas delas para fazer codificações que vão servir para a investigação temática. Preferencialmente, essa codificação pode ser feita por fotografias, porque facilita muito, inclusive, para as pessoas que não sabem ler. E depois que a gente tem essas representações, ou pelo menos na hora de fazer essas representações, a gente precisa ter alguns princípios na nossa cabeça. Primeira delas, a gente precisa representar situações conhecidas pelas pessoas. Nós não podemos representar uma realidade que não seja a realidade vivida por aquelas pessoas daquela comunidade. A segunda coisa é que essas codificações não podem ter um núcleo temático demasiado explícito ou demasiado enigmático, porque as pessoas precisam se reconhecer nessas situações existenciais, mas é preciso que elas tenham a possibilidade de inúmeras análises, porque a partir dessas inúmeras análises é que a gente vai abrir o leque temático dessa própria representação. E a partir do leque temático é que a gente também vai começar a construir as possibilidades de trabalho. Preparadas as codificações, deve ser estudado pelas equipes interdisciplinares os diversos ângulos temáticos nelas contidos, esses ângulos que surgem pela análise das codificações anteriores. Em uma terceira etapa, a gente volta a essa área para inaugurar os diálogos descodificadores, ou seja, a gente vai promover os círculos de investigação temática. Nesse momento, a gente vai fazer a descodificação do material elaborado na etapa anterior, ou seja, a gente vai desafiar, vai desafiar os sujeitos, vai ouvir os sujeitos, desafiar os sujeitos a problematizar a situação existencial codificada e as próprias respostas que eles vão dando no decorrer desse diálogo. A gente, ao mesmo tempo, para isso, a gente precisa ter apoios, porque a gente está falando de uma equipe interdisciplinar. Então, Paulo Freire aconselha que a gente tenha a participação, nesse caso, de um profissional ou uma profissional da psicologia e um profissional ou uma profissional da sociologia, que estão naquele espaço como observadores das reações dos sujeitos descodificadores. E essas discussões precisam ser gravadas e analisadas pela equipe interdisciplinar depois. Ou seja, um terceiro momento desta terceira etapa é realizar as reuniões de análises em que devem estar presentes todos e todas desse processo de investigação. E na quarta etapa, nós vamos ouvir as gravações dos círculos de investigação temática, estudar as notas dos profissionais e das profissionais convidados de psicologia e sociologia, arrolar os temas explícitos e implícitos em afirmações feitas, classificar esses temas em um quadro geral e, a partir dessa delimitação temática, os especialistas, vamos chamar assim entre aspas, porque no âmbito da assessoria jurídica popular nós não temos necessariamente especialistas, mas pessoas responsabilizadas ou responsáveis por cada tema vão propor
o que Paulo Freire chama de redução do tema, o que seria a identificação dos núcleos fundamentais e as unidades de aprendizagem esquemática deles entre si, a sequência deles entre si. E por último, nós vamos discutir os projetos, anotar as sugestões dos especialistas das várias especialidades e até constituir aquilo que se chama de temas dobradiça. O que são os temas dobradiça? Aqueles temas que, embora não tenham sido ditos pelo povo, são fundamentais para a compreensão dentro de uma unidade de temas que não tiveram uma ligação imediata entre si. Então a gente constrói um tema que permite a ligação desses dois temas internamente. Ou a gente constrói, dentro do conteúdo geral, situações que não foram percebidas entre o conteúdo geral e a visão de mundo do povo, ou seja, ele relaciona esse conteúdo geral com a visão de mundo do povo. Depois disso, nós vamos construir uma codificação dessa temática investigada. É interessante que a gente escolha um canal para isso, que pode ser o visual, pode ser uma foto, um desenho, pode ser uma grafia, pode ser auditiva, pode ser táctil, e confeccionar um material didático. Também podem ser fotografias, slides, filmes, cartazes, textos. E com isso tudo, nós voltamos à comunidade para fazer a devolução sistemática e ampliada ao povo, ou seja, apresentar o programa geral para que seja iniciado. Essa proposta temática de Paulo Freire, essa proposta de investigação temática é uma proposta bastante ampla e bastante longa, mas muito importante para o processo que nós estamos pretendendo na assessoria jurídica popular, que é despertar as pessoas sobre sua própria realidade, entender quais são as violações de direitos, quais são as condições que elas possuem também de alterar aquela situação de violação de direitos. Então é interessante poder aplicar esse método para resolver ou pelo menos atuar sobre essa realidade. Mas a gente também precisa entender que nem sempre essa formação ou as próprias dinâmicas internas que nós temos permitem que a gente tenha uma investigação temática tão longa. Então é importante a gente perceber que, embora não deva ser uma tentação nossa fazer isso, é possível também construir um processo de formação sem uma investigação temática anterior. Como é que a gente faz isso? Em três etapas, digamos assim. A primeira é conhecer a realidade, tentar entender essa realidade. A segunda é escolher os temas básicos ou temas que permitam introduzir outros temas que vão ficar depois se desdobrando a partir dessas temáticas introdutórias iniciais. E terceiro, na convivência, a partir de círculos de cultura, os educadores e educadoras podem perguntar que outros assuntos e temas podem ser discutidos. Nesse momento, é importante anotar a resposta, desenvolver ao grupo perguntado o que e por que se interessa por esse tema. Ou seja, a gente tem aqui um método capaz de nos auxiliar num processo de construção de uma consciência política, uma consciência educacional, uma consciência sobre si mesmo, sobre sua realidade, como os sujeitos podem atuar sobre essa realidade para alterá-la. Isso é o mais importante no método Paulo Freire e é o mais importante naquilo que eu percebo na assessoria jurídica popular. Nenhum de nós ou nenhuma de nós tem interesse em construir uma assessoria que seja para manter a realidade. Então, nesse sentido é que o método nos auxilia a construir uma realidade nova. É isso. Gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Najup Goiás e à professora Adriana pela oportunidade e espero que a gente possa se encontrar em breve.